Olá, meus caros, examinai, vamos falar acerca da barba. Eu já estou aqui a caráter. Se é pecado, se não é, o preconceito que se tem, como se deu ao longo da história, enfim. Vamos lá, já está muito em voga por conta de ser aí uma moda odiernamente, atualmente. À luz da palavra de Deus, a barba nunca foi condenada. E pelo contrário, se você for analisar o Velho Testamento e até no Novo, com algumas pinceladas do Velho, você vai perceber que não existe nenhuma censura, proibição. Então, desde Gênesis, Apocalipse, de cabo a rabo, você não encontra nenhuma vedação ao uso da barba ou do bigode, enfim. Vamos falar à luz do Evangelho, citando alguns versículos aí. O Evangelho, me refiro também a algumas passagens do Velho Testamento que também serve como sombra, como figura ou como algum embasamento para o Evangelho, para a Igreja do Senhor. Vamos lá. A primeira menção que há a respeito da barba está em Gênesis 41, 14, que fala daquele episódio de José que estava no calabouço, saiu, foi se encontrar com o rei, o monarca egípcio, e quando esteve diante dele, ou perto de estar, barbeou-se, fez o asseio, tomou banho, enfim, fez uma limpeza, digamos assim, estética. Só que nós temos que lembrar que, primeiro, José estava no Egito. A cultura do Egito era diferente da cultura hebreia, que tinha o costume pela barba. Tanto é verdade que José usava barba quando estava no Egito. E quando foi se apresentar diante do rei, aí se barbeou-se. Um problema que existia no Egito era exatamente o não usar barba, porque não fazia diferença entre homem e mulher, entre os sexos. Já no povo hebreu, para haver essa diferença, então o homem usava a barba e assim caracterizava que ele era um homem diferente. Obviamente o que fazia no Egito, que o homem não usava barba, era todo lisinho, inclusive até raspava a cabeça e também usava pintura nos olhos. Você olhava para uma mulher, que também geralmente era assim, até algumas mulheres raspavam a cabeça, outras usavam cabelo, mas mesmo assim poderia pensar que era um egípcio. Tem alguns que usavam cabelo um pouco crescido, então você vai olhar quem que é quem. Há uma androginia, e para evitar isso no povo hebreu, então por isso foi permitido, ou não teve nenhuma censura com relação à barba. Então quando o José barbeia-se, não é porque é um mandamento do Senhor, mas sim é uma manifestação por conta do aspecto cultural que existia no Egito, que os homens tinham que estar asseados. Tem você ir para uma cultura, hoje em dia, vai lá para o mundo árabe, você tem que ir, e com respeito, na mesquita, se você é mulher, tem que usar o véu, porque senão não entra. Então foi por conta disso, só para salientar. Uma outra, ou outras passagens, menções, versículos bíblicos, até vou colocar aí, está em Levítico, capítulo 19, versículo 27 e 28. E já trata-se da lei, dizendo que não é para danificar a barba. Então o povo hebreu usava a barba, porque era mandamento para não danificá-la. Uma outra passagem que não podemos utilizar, Samuel 10, 4, 5, que a barba tinha sinônimo de humilhação. Quando algum toma os servos de Davi, ele rapa uma parte da barba. Davi não pede para que os seus servos rapassem o que sobrou, mas pede para esperar que crescesse essa barba. E aquilo ali tem um simbolismo de exatamente dignidade, de realmente respeito. Odiernamente você já não ouviu a expressão, olha, respeito o fiapo do meu bigode. Talvez venha daí. Claro que ele está se tratando de barba, mas também um bigode junto. Uma outra menção, o salmo conhecido, 133, como vão consoar com os irmãos de união, e é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Está claro, os sacerdotes da tribo de Levi usavam barba, a família de Arão e ele usava barba. É claro isso. Em Isaías, aí vem um texto emblemático, Isaías 56, que diz
que o Messias, e é um cumprimento profético que vai se cumprir exatamente na crucificação de Cristo, fora humilhado e foi arrancado os cabelos das faces. O que é cabelo da face não barba? É o cabelo da cabeça? Não, senão é cabelo da cabeça. Cabelo da face é barba, porque na tradução Almeida diz que é cabelo, mas se você for ver na nova versão internacional, diz claramente que é barba. Então, pronto, define. Jesus, de fato, era barbudo, usava barba. Cabelo crescido, talvez não, porque o apóstolo Paulo vai condenar na igreja de Corinto que a natureza mostra que é desonroso o homem andar com cabelo crescido e tal. Agora, com relação à barba, possivelmente Cristo usava barba. Nós não podemos comprovar isso porque nós não temos uma fotografia, nós não temos nada que comprove de fato. Mas, com o embasamento nessas evidências proféticas de Isaías, nós podemos constatar isso. E no Novo Testamento você não tem nenhuma referência à proibição de barba. Porque o Evangelho é livre-arbítrio. Você quer usar barba? Usa. Você quer não usar barba? Não usa. E outra, se for para usar a barba, é para cuidar dela também, né? É para ter higiene pessoal, né? Para andar aí também como um maltrapilho, com barba desse tamanho aí, sem cuidado algum. E agora nós vamos a outros detalhes muito interessantes que nos mostram a importância da barba. Recentemente, em 2016, 2017, teve notícias mostrando que, segundo uma pesquisa da Universidade da Austrália, a barba protege contra alergias e tosse. A barba funciona ainda como um protetor solar. Veja bem. A barba serve para impedir que bactérias se proliferem no nosso corpo, nos causando, por exemplo, a doença da asma. Olha que importante. Está exatamente aí comprovado cientificamente. Com relação ao preconceito, o preconceito vem já da Revolução Francesa, do século XVIII, em que os que defendiam o governo eram da direita e da esquerda, eram os que eram contra o governo. E os que defendiam o governo geralmente eram barbudos. E os que não defendiam o governo eram lisos, ou seja, sem barba. Mais tarde, algumas igrejas evangélicas pentecostais, como a pioneira, pelo menos no Brasil, a Assembleia, ou uma das, começam a inverter isso, porque dentro da Assembleia tem muitas pessoas de direita. Você percebe aí os que são de direita, inclusive estão apoiando o Bolsonaro, que leva a crer que é de direita. O Bolsonaro é lisinho, não tem barba. O Marcos Feliciano agora está com barba, outra hora não usava barba. Por quê? Dentro da Assembleia, o sujeito que tem barba não pode pregar, não pode se batizar, não pode fazer nada. E isso serve para outros segmentos de ordem pentecostal também, como a minha outrora congregação, a Deus e Amor. Não podia usar barba. Então veja, houve a inversão da Revolução Francesa, que os de direita usavam barba e os de esquerda não usavam. A Assembleia passou a então entender que eles deveriam não usar o barba, sendo eles de direita. E os de esquerda usam barba, por isso que eles condenam o PT, o Lula, que é barbudo, esse nome de revolução, esse nome disso e daquilo. Mas nós vamos ver na história, meus caros, tanto comunista como fascista, como os mais cruéis usavam barba e não usavam. Se você pegar aí Hitler, o bigodinho do Hitler, né? Se você pega Mussolini, se você pega lá da União Soviética, eles também não usavam barba. Ou aquele o chinês lá, que fez a revolução lá na China, lá, aquele... A mesma coisa, então isso independe. Então temos que acabar com o preconceito. O Evangelho acaba com o preconceito. Estamos de lado o preconceito. Se nós formos analisar na história, tanto de igreja protestante como de igreja católica, nós vamos ver que isso é meramente um costume, usar ou não usar barba para diferenciar culturas eclesiásticas, doutrinárias de denominações cristãs. Por exemplo, quando houve a cisão da Igreja Católica com a Ortodoxa, 1054 d.C., até hoje os papas costumeiramente não usam barbas, e alguns padres, não vou generalizar porque existe padres que atualmente estão usando barbas. Porque na Igreja Ortodoxa os curas ou
os sacerdotes, enfim, eles ostentam uma baita de uma barba. E isso caracteriza eles como sendo da Igreja Ortodoxa. A Igreja protestante, os próprios reformadores, como Calvino, como Charles Spurgeon, os outros aí conhecidos, usavam barba. Não usavam barba, tinha um bigode, enfim. E aqueles que não usavam, obviamente, a barba, mas pouco importa também. Até porque eles vinham também da igreja predominante, que era católica. Então deixamos isso de lado. E isso em Cristo não subsiste. Questão de barba, questão estética, isso é farisaísmo. Pessoas, doutrinas de homens que colocam fardo em outras pessoas que nem eles mesmos podem carregar. Colossenses, por exemplo, vou deixar o versículo inteiro, diz que Paulo repreendendo aos Colossenses, que aquela máxima de não tocar, de não manusear, de não fazer isso é rudimento de homem. Né? É claro que a gente não pode procurar um texto fora do contexto para virar aquele texto. No entanto, com relação à barba, isso é uma discussão tão mesquinha, tão tola. Porque vão diferenciar, tem a questão da luz do mundo, sol da terra. A luz do mundo, sol da terra não é barba ou sem barba. É praticar o amor ou não praticar o amor. É com relação ao amor ao próximo, é com relação a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. É a barba, é o cabelo um pouquinho mais longo. Não digo quando o cabelo começa já a extrapolar os limites e fazer com que se pareça uma mulher, né? Acho errado. Apesar de ser também aquela recomendação do apóstolo Paulo, recomendação cultural, né? Temos que analisar o aspecto cultural da época, mas quando ele diz que a natureza, quer dizer que era da própria natureza dos judeus ter essa diferenciação, o homem tem o cabelo não tão comprido e a mulher tem o cabelo comprido, né? Não necessariamente que a mulher não pudesse aparar o cabelo, cortar um pouco, agora que tem que ser longo, sim. E com relação à barba, nem é mencionada no Novo Testamento, é só no Velho, então aprova exatamente isso. Então deixamos isso de lado, vamos seguir o Evangelho e procurar se preocupar com coisas muito mais significantes, mais importantes. Tá? Atos dos Apóstolos, que, se não me equivoco, foi o apóstolo Paulo, acabou rapando a cabeça, porque tinha feito um voto nesse sentido. Se você quiser fazer um voto, raspar a cabeça, ou cortar o cabelo, ou em barba, né? Vai depender da fé, mas na realidade ali se não for analisar também tem a questão da cultura, né? Então, meus caros, não tem pecado, não tem erro nisto, não tem diferença alguma. O que tem é a sociedade preconceituosa, sociedade que não examina a história, que é incauta, que é ignorante, brasileira, que vão atrás desses pastores sem vergonha, sem caráter, que pregam, pastores, padres, enfim, que pregam um evangelho anátema, que não é genuíno, e que acaba, de vez de semear o amor, semear o ódio, a contenda, a discórdia e coisas dessa natureza, infelizmente. Então pensamos nisso. Eu acho muito lamentável, às vezes a gente usa barba, as pessoas não nos conhecem, não estão dentro do nosso convívio, e quando nos enxergam, quando nos veem na estrada ou em qualquer meio ambiente social, acabam nos julgando: olha, o sujeito está barbudo, outrora ele não era barbudo, ele deve estar fazendo alguma coisa, ele deve estar lá misturado com a turma do Oriente Médio lá, ele deve ser parente ou está tendo contato com os parentes do Osama Bin Laden. Não tem o que falar, né? A vida é tão vazia que tem que falar disso. Aí os mesmos tais vão atrás de um discurso, uma pregação, de uma homilia de um padre, de um pastor barbudo. Que vai acontecer aqui, por exemplo, na minha cidade. Vai vir o padre Fábio de Mello, barbudo, e todo mundo vai aceitar ali a sua pregação, os seus louvores, os seus cânticos, e outros que têm a barba semelhante que a dele, só que não tem a fama que ele tem, então são taxados de bandidos, de hipócritas, aliás, são taxados de pessoas sem qualquer caráter, pessoas desprezíveis e tais. A diferença, meus caros, é o din-din.
Dindim, única diferença. Né? Porque você pode estar com o cabelo cortadinho, você pode estar sem barba, mas se você não tem dindim, você é até confundido como um bandido. Agora, se você tem a barba e tem o cabelo, tem dinheiro, é tudo tranquilo. Né? É a hipocrisia que está aí. Todo mundo diz que é religioso. É religioso da religião católica, religioso da religião protestante, evangélica. Agora, da Bíblia, aquela verdadeira religião de visitar os ossos da viúva e se abster da corrupção do mundo e não falar mal dos outros, né? Porque aquele que não refreia a sua língua, a sua religião é vã, e está ligado aí ao preconceito, e dessa religião eles não pertencem, que é a genuína verdadeira de Deus. Então pense muito antes de estar falando aí certas besteiras, porque eu fui educado exatamente não ter barba. Né? Eu me lembro que, como eu fui criado pelo meu avô, ele usava um bigode, às vezes até condenava o bigode dele, mas ele sempre usou bigode. Né? E aquela máxima, respeitar o fiapo do meu bigode e tal, eu sempre às vezes dizia assim, às vezes em tom jocoso, de brincadeira, mas é o que ele foi criado. E quando eu fui para a igreja, uma congregação aí dita pentecostal, da Deus de Amor, lá é proibido, é vetado o uso, até hoje parece que é da barba, inclusive, enfim, faz aí certas associações totalmente equivocadas. E eu vou trazer para você também uma coisa muito interessante, que agora até no judiciário, tá? Essa questão de proibir você de ter o seu emprego, de trabalhar, e isso foi na esfera pública, talvez na privada ainda vigore isso. É ilegal, né? É inconstitucional, porque um monte de funcionários, um grupo de funcionários do Banco do Brasil acabaram ganhando uma ação, ainda com indenização e tudo, pelo fato de serem discriminados pelo uso da barba. Veja só. Viu, quando eu estive na faculdade, eu usava a barba, não uma barba talvez que nem essa que eu estou usando agora, mas um pouco mais baixa. Eu fui criticado, né? Um professor lá dizer, ó, dando indiretas, assim, dizendo, olha, porque teve um advogado que foi de barba diante do delegado, estava o réu, e o delegado pensou que o réu era o advogado e que o advogado era o réu, porque o advogado estava de barba, estava cabeludo, e o réu não estava. Hipocrisia, né? Isso é preconceito de delegado, isso mostra exatamente como que as coisas dependem de barba, de efeito estético e tudo, é claro. Aí depois esse mesmo camarada fui ver, né, no programa que ele faz na rádio, estava de barba, tirando uma foto. Saco, santa hipocrisia. Abraço e até a próxima.